E a partir de agora temos um bate-papo sensacional, cheio de informação, porque estamos no Novembro Azul em 2022 e nós estamos com dois convidados muito especiais. Dr. Carlos Bouré, pela primeira vez, urologista, né, Dr. Carlos? Pela primeira vez aqui em nosso programa, estou muito feliz em te receber. Obrigado, eu também fico muito feliz de ter a oportunidade no Novembro Azul a gente poder divulgar essa informação. Ainda mais a sua especialidade, pois né, doutor? Esse é o mês da urologia, né? Isso, é o profissional que realmente tem muita informação nesse segmento, nesse trato com os homens, né, doutor? E, assim, quero agradecer a vocês também, da imprensa, em nome da Sociedade de Urologia, por causa da conscientização, né? Um trabalho de conscientização da sociedade a respeito da prevenção do câncer de próstata. Nós que agradecemos a vocês. E doutor Bruno Ehringer, que é oncologista clínico, que já é da casa, né? Doutor, é parceiro aqui do nosso programa, sempre está aqui com a gente, trazendo informação e transformando a vida das pessoas. Porque informação, doutor, hoje, lógico, conhecimento e informação transforma, muda, as pessoas criam uma responsabilidade maior. Então, eu fico muito feliz em te ter aqui, doutor. Sempre um prazer vir, né? E a minha presença aqui é sempre quando você fala que é conscientização, isso muito me interessa, a nossa área de oncologia aqui, sempre respeitando aquela mesma regra para quase todos os tumores, né? Quanto mais cedo é o diagnóstico, maior a chance de cura. Isso é algo que a gente já bateu aqui várias vezes na tecla, né? E nunca é demais, né, doutor? Não, a gente precisa realmente bater nessa tecla várias vezes, porque as pessoas elas vão se acostumando, elas vão criando essa responsabilidade. Ela vê uma vez, ela fica ali martelando na cabeça dela, né? E uma aí vez ela fala, quebrado, eu vou lá, vou fazer os meus exames. Quebrou, né, esse paradigma, essa falsa cultura de que não se deve fazer, o homem não precisa, né? Quebrou isso uma vez, dali em diante a coisa funciona bem. Eu costumo falar que as mulheres têm uma consciência preventiva desde os anos 60, com o exame do Papa Nicolau, depois a mamografia. E para o câncer de próstata não tinha tanta esperança de cura, né, por técnicas operatórias e drogas e diagnóstico. Depois, com a evolução dos meios diagnósticos, né, o aparecimento do exame do PSA, que auxiliou muito, o trabalho grande foi quebrar esse tabu do exame de toque, do exame preventivo no homem. E eu sou cuiabano, estou aqui há 31 anos, né? E vi meu consultório evoluindo. Primeiro os homens vinham com as mulheres, né? As mulheres que traziam, Te pegava na mão, né, pegavam doutor? na mão ou marcava consulta, né? Hoje ainda tem, mas a gente vê assim uma demanda muito grande, espontânea do homem consciente. Né? Que maravilhoso! Isso é muito importante mesmo. E o doutor falou, nossa, as mulheres foram ganhando essa consciência nos anos 60. Você vê o quanto é importante essas campanhas, né? Que você vai amadurecendo essa responsabilidade. A campanha ela quebra os paradigmas, quebra os tabus, né? E traz a discussão na sociedade, numa festinha de aniversário, numa reunião, dentro do trabalho, e as pessoas vão se conscientizando da necessidade de fazer um diagnóstico precoce. Como o Bruno falou, o câncer de próstata não foge dessa necessidade de um diagnóstico precoce para ser curável, né, para ser melhor tratado, né, Bruno? O doutor Carlos falou sobre essa evolução na questão dos tratamentos, doutor Bruno. Como estamos hoje? Como estamos? Para onde vamos, né? A famosa pergunta, né? Notícias boas? Não, a gente está passando por um momento de descobertas tecnológicas fantásticas. A parte de cirurgia robótica, eu nem posso falar do lado do Dr. Bouré, eu nem devo comentar sobre isso. Cirurgião, né? Exatamente, mas enfim, as chances de cura estão muito altas no diagnóstico precoce. E a parte, quando o tumor já está localmente avançado, é que entra a minha especialidade. Sim. A gente está tendo acesso a informações recentemente, se você for lá no Google procurar terapia tripla para câncer de próstata, foi aprovada no Brasil, então tem coisas novas surgindo, muito boas.
mas a gente continua falando que a insistência do Novembro Azul é para conscientização do diagnóstico precoce, para não precisar esse ponto todo de tratamento, a gente conseguir fazer a cirurgia, ponto, né, exatamente, doutor? ou a radioterapia como uma forma de cura, né? Não chegar a Sim. precisar tantos tratamentos assim. Mas Quebrar, doutor, esse tabu de quem procura acha. Geralmente um homem fala isso, né? isso é uma coisa antiga, né, doutor? Meu pai falava isso, eu não Seu pai tô fala- doente, eu não tô doente. né? Quem Exatamente. procura acha. Eu não vou, né? Então, é justamente nesse ponto que a gente precisa conscientizar, porque se você vai lá, mantém a sua rotina da prevenção, faz os seus exames, quando é detectado algo, alguma irregularidade, tudo é mais fácil, né, doutor? Sim. É interessante o câncer de próstata nesse contexto de diagnóstico precoce, ele não é igual ao câncer de mama, sabe? Que a gente fala, você tem alguns tipos de tumores de próstata que você não deve fazer nada na hora que se diagnostica. Olha. Você tem sim esse caso que ele é indolente, a longo prazo não vai te trazer um problema de saúde e você tem que acompanhar aquele paciente, mas você só vai saber se ele é um caso desse ou daquele outro tipo mais agressivo, se você fizer o diagnóstico precoce com as informações que você vai adquirir nos exames que são necessários posteriormente feito o diagnóstico. Né? Doutor, algumas vezes, em algum desses bate-papos que a gente já teve aqui no programa, o doutor falou várias vezes, olha, o fator idade, né, é algo que realmente tem um impacto muito grande, então o fato de quanto mais velho, a chance de desenvolver um câncer de próstata, isso aí é fato, né? O Dr. Buré é que é o especialista nessa história Passou a bola, de doutor. idade. Não, é porque é interessante, né, Buré? Existem os limites de idade para começar e para parar de fazer. Sim. Mas conta pra gente um pouquinho dessa história da idade. A sociedade, as sociedades, né, brasileira, europeia, americana, eles recomendam um exame de rastreamento de câncer de próstata. Há uma discussão hoje a partir dos 50 anos, a partir dos 45, mas basicamente a partir dos 45 anos, principalmente para os que são de risco, né, que são obesos, afrodescendentes, né, os negros, sedentários, os que consomem muita gordura animal, esses são pessoas que têm uma predisposição maior. E também a predisposição hereditária, que é muito forte. Quem tem pai, irmão com câncer de próstata tem lá 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população em geral. Então a gente recomenda que basicamente esses de risco comecem a fazer o exame de preventivo, de rastreamento a partir dos 45 anos de idade. E o limite... E o limite para não fazer mais, doutor. Essa é uma informação interessante que eu queria trazer. Porque depois, quando chega lá pelos 80 anos de idade, a prevalência, né, a incidência do câncer de próstata é muito grande. Mas são muitos indolentes, né, os tumores indolentes. Isso dá nos jovens também, o tumor que a gente fala que é o indolente, que vai ficar só em vigilância ativa. Mas você pode ser muito mais agressivo num paciente idoso ao tentar fazer biópsia da próstata ou fazer tratamentos radicais e prejudicar a qualidade de vida dele numa fase que está mais fragilizado, né? Então, há o limite para você também não ser tão agressivo. O limite, só uma coisa interessante, Sim. O limite não é a idade cronológica. Você a sabe expectativa de vida. Eu fui falar em outras entrevistas e meu pai acabou assistindo a entrevista e ficou bravo comigo. Ele falou assim, quer dizer então que eu não preciso mais fazer o exame de próstata? Eu falei, calma, eu falei, mas não expliquei. A idade não é a cronológica, né? É a fisiológica. Estado de Olha, saúde, maravilhosa expectativa de vida. doutor. A gente tem pacientes, o que eles falam, 75 anos de idade para de fazer. Não é bem assim, não é no 75 cronológico, né? No fisiológico. A gente tem pacientes que ficam fazendo ciclismo noturno, está com 79, 80 anos. Então, assim, não são essas pessoas que não devem ser continuada a prevenção com o diagnóstico precoce, né? Tem que ser respeitado a fragilidade da terceira idade. Se ela existe, então você calma.
está tendo sintomas, não está tendo sintomas, qual que é o benefício de se fazer um diagnóstico desse para você tratar, o tratamento vai ser fácil, vai prejudicar alguma coisa, então não é cronológico, é uma unidade fisiológica, existe até uma ferramenta que a gente usa de cálculo, tanto de expectativa de vida, como da avaliação geriátrica global daquele paciente. Então, isso é sempre bom lembrar. É porque tipo um se histórico, meu pai... doutor? Não, são exames clínicos que você faz com o paciente na sua frente, você pede para ele fazer uma série de testes, você faz algumas perguntas de hábitos de vida, de qualidade de hábitos de vida, qual é a independência dele. Aí você faz uma avaliação geriátrica global, de acordo com o que você acha, com o que eles estão te falando, a família e o paciente vai te falando. Aí você consegue saber se ele se enquadra nesse terceira idade frágil ou não frágil, né? O frágil realmente a gente evita de fazer diagnóstico apenas de forma precoce, né? Só se ele está tendo sintomas, alguma coisa, mas o frágil a gente evita. O outro não. A gente tem que ir atrás porque ele vai ter benefício e facilidade de curar. E muitos vão seguir a vida normalmente e talvez se vier a falecer, não vai ser de câncer de próstata. Confere, doutor? Exatamente. Exatamente isso. São os que nós não deveríamos ter tratado mesmo. Eles vão evoluir sem... Nós falamos que eles vão ter o câncer de próstata, mas não vão ter a doença câncer de próstata. Entendi. Então eles podem conviver com aquilo sem sofrer os reveses da doença, né? Sim. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, minha gente, mas já confira aí um pouquinho do próximo bloco. Bom, essa história do Novembro Azul, da conscientização e do preconceito ao toque, a história do preconceito mora justamente na sexualização das pessoas a respeito de um exame físico médico, um ato médico. Então, a hora que a gente consegue botar na cabeça daquelas pessoas, fala assim, olha, você é tão machista, mas por que você está sexualizando um exame físico médico? Aí a pessoa, você quebra aquele encadeamento errado da ideia do que está por vir. Estamos de volta e vamos dar sequência a esse bate-papo fantástico. Doutor, o bicho-papão, né, dessa questão toda do câncer de próstata, dessa resistência na prevenção, é o exame de toque. Infelizmente, muitos têm esse problema, acha que fere a sua masculinidade, não consegue lidar. Eu acredito que isso vem mudando, né, doutor? Sim, já mudou. Hoje eu vejo assim uma tendência até do paciente cobrar do urologista, né? Fala assim, porque às vezes o paciente que ele vai fazer o exame amanhã, já pediu, o cardiologista pediu os exames e você vai acrescentar o PSA, ele vai colher o sangue amanhã, está tudo agendado para o dia seguinte. Nós não fazemos o toque hoje porque isso altera o PSA e vai criar um falso resultado, né? Sim. Então, o paciente, na volta, ele fala, doutor, lembra que o senhor não fez o toque aquele dia. Já é da conscientização. Isso aí é bacana, né? Isso é legal. E o toque, a eficácia o toque é importante. O toque é importante mesmo. Porque nós avaliamos não só câncer de próstata, né? Todos os homens vão ter a hiperplasia benigna, que é o aumento benigno da próstata. E pelo toque a gente estima o volume dela, para associar o volume da próstata com os sintomas, né? Então não é essa. Claro que a gente avalia nódulo, consistência, assimetria, que é o que daria a desconfiança do câncer. Sim. Mas nós avaliamos também a hiperplasia benigna. Também avaliamos nisso, que não é da nossa especialidade, mas tumores de reto. Já fiz vários diagnóstico de tumor de reto pelo toque no rastreamento de câncer de próstata. Doutor, essa é uma novidade. Eu não sabia. Você encontra a lesão ao toque e na ampola retal e aí encaminha para o especialista, né, que vai fazer biópsia, colonoscopia, tudo. Então, eu acho que o toque é um exame físico. Não adianta a gente ficar pedindo ultrassom só e PSA, né? Tem que ter um exame físico. Ainda tem impulso, né, doutor? Sim, um exame simples que você vai fazer um toque examina genitália, nós temos tumores de testículo, tumores de pênis, né, também que são
doenças que você vai avaliar ali num exame muito rápido. É muito rápido esse exame físico. Doutor, eu sei que o doutor quer continuar algo, eu não quero interromper, o que é? Bom, essa história do Novembro Azul, da conscientização e do preconceito ao toque, isso seria bom tivesse um psicólogo aqui, eles iam adorar falar do tema. Olha só, que ideia maravilhosa, doutor. A história do preconceito mora justamente na sexualização das pessoas a respeito de um exame físico médico, um ato médico. Então, a hora que a gente consegue botar na cabeça daquelas pessoas, normalmente são machistas, não sei o quê, fala assim, olha, você é tão machista, mas por que você está sexualizando um exame físico médico? Aí a pessoa, você quebra aquele encadeamento errado da ideia do que está por vir. A pessoa realmente, isso não é sexual, isso é um exame físico, vamos fazer. Perfeito. Você quebra na hora. Perfeito, doutor. Perfeito, acredito observação. Que essa observação, ninguém trouxe essa observação com essa clareza, dessa forma. Realmente você quebra. Sim, e olha que eu nem toquei em Freud, né? Porque a gente... Aí vai mais longe. Se fosse, ia longe. Com certeza. E os números em relação a 2021 para 2022? De câncer de próstata? Isso. Então, nós estamos saindo da pandemia, né? O INCA, Instituto Nacional do Câncer, ele estima que este ano aqui, de 2022, até dezembro, nós teremos feito, o Brasil, 65 mil novos diagnósticos de câncer de próstata. Isso aí é mais ou menos 25% lá, 20% a mais do que era em torno de 52 mil casos novos por ano, né? Que era a estimativa anual de casos novos de câncer de próstata no Brasil. Isso porque passamos 2 anos que mesmo, não só na iniciativa privada, no consultório privado, mas no consultório do SUS, nos ambulatórios, tudo ocupado, todos ocupados pelo Covid, né? Sim. Os serviços de rotina foram bastante tempo desativados, então nós ficamos com uma demanda reprimida. Então, este ano deve ter mais casos novos de câncer de próstata e talvez mais um ano, até a gente entrar no ritmo normal da prevalência natural da doença, né? Doutor, existe o fator que nós estamos vivendo mais também? Sim, por isso essa idade limite, como idade biológica, né? Que o Bruno lembrou aí. Adorei, idade doutor. biológica, porque nós estamos vivendo mais. Alguns mais e melhor e alguns mais, mas ainda com comorbidades. É isso que a gente tem que ter esse discernimento na hora de indicar a biópsia. A biópsia de próstata ela é muito simples, mas ela tem um risco porque é feito através da parede do intestino, do reto, pelo ânus, né? E fazem pelo menos 12 perfurações que a gente considera como contaminadas, está passando pela ampola retal, onde é contaminado por fezes, para entrar na próstata. Só que é uma agulha fina, e isso é feito assim no mundo inteiro, né? Está mudando um pouquinho, técnicas novas, mas basicamente assim, o grande volume de biópsias são transretais. Não tem tanta complicação, mas em torno de 2% tem bacteremia, e precisa de uma internação ou um tratamento mais prolongado por infecção na próstata após a biópsia. Então a gente não pode pensar que pode fazer biópsia em todo mundo, que você é um paciente com outras comorbidades, diabético, cardiopata, ele não vai suportar tão bem como um paciente mais saudável, né? Precisa de mais cuidados para você indicar a biópsia. Entendi. O que está mudando nisso, que eu comentei, é que tem uma técnica nova, mas depende de equipamento específico, que ela é feita pelo períneo, transperineal, a biópsia de próstata, mas ainda incipiente. Tem poucos serviços que fazem, né? Ela não é contaminada porque ela é através da pele, não é por dentro do reto. Entendi, doutor. Mas ainda está em processo de validação. Alguns trabalhos já mostraram que tem a mesma acurácia que a biópsia transretal, que é a clássica feita durante essas décadas aí de rastreamento. Doutor, nós falamos que o bicho-papão é
exame de toque. Então, que é algo que traz um impedimento muito grande dos homens irem até o consultório e trazer essa rotina para a sua vida. Mas também, lógico, dentro do meu conhecimento, pela informação que eu busco, que o problema da próstata, ou você operar, traz algumas perdas para o homem na questão física. Isso é verdade, doutor? Nós vamos operar câncer de próstata, né? Então você tem as consequências, assim, a próstata, a primeira consequência que eu acho que é menos, mas é impactante apenas porque as pessoas ficam impressionadas, mas se você conversa bem, tem que estar bem explicado, né? É que o homem não ejacula mais, porque o esperma, ele é formado na uretra prostática, um pouco antes da ejaculação, é que ocorre a emissão das secreções na uretra prostática, e aí há uma associação de secreções da próstata, das vesículas seminais e os espermatozoides, e que isso vai para a uretra pulbar e aí é ejaculado. Quando nós fazemos a cirurgia, tiramos a próstata e as vesículas seminais, que é 80% do volume ejaculado, e ligamos os canais deferentes. Então não tem mais a ejaculação, não tem mais esperma, né? Mas pode ocorrer de alguns pacientes terem a disfunção erétil. Muitos pacientes, aliás, né, vão evoluir e ao longo de um ano muitos recuperam, uma grande maioria recupera. Existe um tratamento hoje? Pouco está relacionado com o próprio organismo, com a localização e o tamanho do tumor que ele tinha, porque na verdade não é a próstata que está relacionada com a ereção, está relacionada com a ejaculação. Mas os nervos que vão para o pênis, levando a informação do estímulo sexual para então desencadear o processo de vasodilatação que leva à ereção, esses nervos são afetados mais ou menos, dependendo da extensão da doença. Então, um tumor que você vê muito marginal na imagem, nas biópsias, a biópsia é toda mapeada, né? São pelo menos 12 fragmentos, todos identificados de onde que são tirados, porque a próstata corre em cima, ela é fixada no assoalho pélvico por duas bandas, chamada banda neurovascular. São bandas fibrosas que têm vasos e nervos ali. Mas são só axônios, não são nervos. Então aquilo é microscópico. A gente vai tirar rente à próstata do lado que não tem tumor identificado na biópsia, mas você vai com a margem maior do lado que a biópsia identificou tumor. Então, vai lesar esses nervos que vão provocar uma disfunção da ereção. É maior ou menor, e isso aí nós vamos saber só depois. O primeiro objetivo é operar o câncer da forma mais curativa, mas também com uma preservação melhor das funções da qualidade de vida do paciente. Então, basicamente, é perda da ejaculação, perda da ereção, risco de perda da ereção, Sim. 100% da ejaculação, né? Perda da ereção e a incontinência. A ereção e a incontinência urinária perde o controle da urina, porque a gente tira a próstata e o colo da bexiga são um freio na pressão da urina dentro da bexiga. E você joga toda aquela pressão direto no esfíncter, que não trabalhava tanto. Não consegue segurar. Aí ele perde... de modo geral, assim, 10% dos pacientes vão sair continentes depois da cirurgia. Se tira a sonda, eles conseguem controlar. 90% vai perder urina e ao longo de um ano a maioria recupera. No final, 10% fica perdendo urina, mas aí tem outros... Durante esse período tem fisioterapia, que é muito boa. Fisioterapia hoje tem técnicas muito boas para ajudar na recuperação. Está vindo uma evolução muito grande também, né? Sim. Nessa questão de incontinência urinária. O urologista tem que ter uma interação boa com o fisioterapeuta que vai tratar esses pacientes com qualidade e ajuda bastante na recuperação, né? E aí, os que não recuperaram têm técnica de esfíncter artificial, a implantação de um dispositivo na uretra, que ajuda bastante a controlar a urina, né? E da ereção, a maioria vai responder com
com os medicamentos orais, Viagra, Cialis, Tadalafila e Sildenafila. Alguns não vão responder bem, vão precisar de usar drogas vasoativas. Primeiro a gente tem um algoritmo para isso. Tem algoritmo. Entendi, doutor. Porque tem você, prótese, eu falo para os pacientes, falo assim, é a última opção. Olha. Você tem que encarar, né, o passo a passo para saber se adapta àquilo. Então tem drogas vasoativas com agulhinha pequena, injeta no pênis, induz ereção. É diária? Não, isso só quando for ter relação. Olha só. Então funciona, ajuda bastante, viu? Eu coloco prótese, mas eu prefiro que o paciente tente usar isso, porque é mais natural, né? E não é cirúrgico, ele vai usar sob demanda. E vamos dar mais uma paradinha, chamar um intervalo, mas já confira aí um pouquinho do próximo bloco. Câncer, a maioria não é hereditário, ele é adquirido ao longo da vida, né? As mutações vão surgindo ao longo da vida. Agora tem sim, o BRCA1 e 2 é um exemplo clássico que a gente tem que começar um rastreio antes dos 45. O câncer de próstata, ele não tem um efeito compressivo sobre a uretra na fase inicial, ele não dói, não atrapalha a evacuação, ele é extremamente assintomático. Estamos de volta, minha gente. Já curtam aí o último bloco dessa entrevista, deste bate-papo sensacional. Doutor, nós falamos, né, doutor, tanto em prevenção. Existe, quando você detecta precocemente alguma alteração na próstata, necessariamente você precisa fazer a cirurgia? Ou existe algum outro tipo de tratamento, doutor, que no caso seria com o doutor Bruno, que você evitaria uma cirurgia? Sim. Na verdade, não é com o Dr. Bruno, é o oncologista clínico conversando com o urologista e o radioterapeuta. Né? São os três, Entendi, né? E se for um paciente idoso, chama o geriatra junto. O que acontece? Você tem trabalho sempre comparando a cirurgia com a radioterapia, né? Depende do tamanho do tumor, do tipo, se é aquele mais indolente ou se é o mais agressivo. Então tem uma série de algoritmos que a gente segue para raciocinar se ele é candidato à cirurgia, qual a modalidade de cirurgia, ou se ele é candidato a, por exemplo, a uma radioterapia, que também é outro formato de cura, né? O oncologista clínico, ele entra muito na parte do bloqueio hormonal. Descobriu-se, né, isso, o médico até ganhou o Oscar, o Prêmio Nobel da Medicina, né? Olha só. Isso foi na década de 60, se eu não me engano, né? Ele descobriu que o câncer de próstata responde bem bastando se bloquear o hormônio masculino, a testosterona. Você não precisa dar quimioterapia para esse tumor, para ele responder, né? Então, o oncologista entra nessa parte, quando você está precisando diminuir aquela lesão para ser tratada de forma curativa com alguma das partes, entendeu? Entendi. Então, basicamente, é o urologista e o radioterapeuta disputando aquela indicação e o oncologista ajudando na parte de se precisa ou não diminuir a lesão para que a coisa aconteça de forma com a melhora da chance de cura, né? Gente, mas é mais um alerta para a questão da prevenção, né? Quanto mais cedo você detecta alguma alteração, você tem outras alternativas, né? Exato. A radioterapia, como o Bruno falou, ela evoluiu muito, né, Bruno? Assim, hoje nós temos opções a radioterapia, além de ser 3D, conformal e intensidade modular, então você consegue concentrar mais radiação na próstata, com menos lesão nos órgãos que estão no entorno, tá menos lesão de reto, menos de bexiga. Então, eu até tenho uma prática no consultório, Bruno, assim, eu não opero o paciente sem ele passar lá no radioterapeuta, porque ele tem que ter essa opção de tratamento. Aquele mesmo candidato à cirurgia é candidato à radioterapia. Claro que alguns pacientes com doença pelos exames que parece localmente avançada, aí já passam a ser mais da radioterapia e mais faz uma neoadjuvância, né? Faz uma bloqueio hormonal, aí é o oncologista e o radioterapeuta que tratam, já é um paciente com um caso um pouco mais avançado.
Mas a indicação de cirurgia, às vezes, é a mesma da radioterapia. Tem um subgrupo ali que tanto faz que um para o outro. É comum, né? Tanto mas a faz. gente tem uma tendência, né, doutor? Quando o paciente é mais novo e tem uma doença que se comporta mais agressivamente, ainda é pequena, vai para a cirurgia. Vai mais para a A cirurgia. gente tem essa tendência. O doutor falou uma coisa que me chamou a atenção. Existe pacientes novos, acima dos 30, que têm um diagnóstico positivo de próstata? Sim, igual o doutor Boré falou assim, a sociedade americana está batendo na tecla do 45, mas toma cuidado que nem todo paciente vai ser tratado. A gente ainda tem uma indicação ainda mais cedo do que 45, que são os carreadores das doenças familiares, aquelas hereditárias, que é raro isso. Mais uma vez, câncer, a maioria não é hereditário, ele é adquirido ao longo da vida, né? As mutações vão surgindo ao longo da vida. Não tem esse fator genético hereditário. O fator genético, sim, mas não hereditário. Agora tem, sim, o BRCA 1 e 2 é um exemplo clássico que a gente tem que começar um rastreio antes dos 45. Ele tem associação com câncer de próstata, então se você tem lá a sua forte história familiar positiva de câncer de mama, câncer de ovário, todos em idades precoces, mesmo que não tenha feito, a gente tenha feito o exame genético para diagnosticar naqueles outros familiares, a gente tende a começar um pouquinho mais cedo, sim, nesses pacientes antes dos 45, sempre lembrando, não é para todo mundo, tem que ter uma série de outros exames que te ajuda a raciocinar a gravidade daquilo que você está diagnosticando, se você parte para algum tratamento ou não. Não é, nem sempre, né? Entendi. O mais jovem que eu já operei foi com 42 anos de idade, um câncer 42. Bilateral, um cara novo. E ele, por causa da história familiar, ele começou aos 40. E já não tinha aquele PSA de 0 qualquer coisa, já era 1,5. Aí quando ele me procurou, estava com um PSA já quase 5. E tinha alteração no toque, tudo. Falei, mas inacreditável, né? 42 anos e era câncer de próstata. E o que a dupla, toque retal e PSA. Toque retal e PSA. Porque em termos de PSA sozinho, nesse caso, o percentual daquilo ser maligno era 20% no máximo, né? A gente tem uma escala, uma tabela que mostra quanto mais alto o PSA, a chance de malignidade vai aumentando, né? Mas um PSA de 5 não é uma chance alta o suficiente, e mesmo assim era, mas é porque aí o toque retal ajudou no raciocínio para saber, não, esse é. Sim, o doutor fala PSA, eu quero traduzir um pouquinho para quem está nos assistindo, é pelo sangue, né, doutor? Sangue, eu acredito que eu falei, olha, se alguém não estiver entendendo, eu vou trazer essa informação, é pelo sangue. Pelo sangue. Seria um primeiro exame? Vocês sempre pedem o PSA? A dupla. Os dois. Por isso que existe o Novembro Azul, a dupla. A dupla. Doutor, olha, eu não quero encerrar esse bate-papo maravilhoso, obrigada mais uma vez. O doutor Bruno falou sobre cirurgia robótica. E falou, olha, estou aqui ao lado do doutor Carlos. Eu falei, não vou encerrar sem falar um pouquinho. Então, está tendo uma evolução em relação aos procedimentos cirúrgicos? O que é comum já, que a gente já faz de rotina aqui em Cuiabá, é a cirurgia laparoscópica convencional. Nós operamos tumor de rim, estenoses, e tira o rim inteiro, tira só o tumor do rim. E dá para fazer, por via de laparoscopia, também a prostatectomia radical. Mas ela parece não oferecer tantos benefícios como quando ela é feita pela técnica robótica. A robótica é uma cirurgia videolaparoscópica em que os instrumentos eles estão aqui movidos por um robô, né, por uma máquina. Sim. Comandada por um cirurgião que está aqui do lado num cockpit, confortavelmente sentado. São pinças sofisticadas, né? Porta-agulhas articulados, tesoura articulada. Então é diferente da videolaparoscopia convencional, que todas as pinças são retas. E no robô você aciona um pedal e muda a posição da mão lá, volta a sua mão na posição aqui como se você estivesse dando um ponto assim, o porta-agulhas está girado lá. A tecnologia de imagem é 3D, a amplificação da imagem é melhor. Então a dissecção da próstata, da banda neurovascular, que te falei que é onde passam os nervinhos lá para o pênis, ela é um pouco melhor do que na cirurgia convencional. Então,
o trauma é menor do que a aberta, porque é igual a videolaparoscopia, são trocáteres colocados no abdômen, né, punções, e é uma tecnologia que, assim, tinha um robô há uns, não me lembro quando que chegou o primeiro robô aqui no Brasil, mas acho que uns 10, 15 anos atrás. Já nem é mais o que está funcionando. Esse aí já virou sucata. Já virou para treinamento, já virou simulador. Hoje tem mais de 60 robôs no Brasil. Né? E aqui eu tive a notícia agora recente que vai ter aí nos próximos meses, deve chegar um robô lá no hospital onde eu opero, lá no Santa Rosa. Olha, que maravilha, que notícia boa. Mas a gente ainda tem, para operar um paciente com robótica, tem um treinamento grande, com simulador, cirurgias com Proctor, né? E isso aí você tem que fazer fora, porque não tem aqui. Agora esse que vem deve vir com simulador também, então deve... E esse avanço, ele caminha facilitar. a passos largos também, né, doutor? Popularizou bastante, diminuiu o custo. As primeiras cirurgias robóticas eram 100 a tendência mil, tecnológica, né? 100 Ela mil, vem 120 caro, mil reais. caro. Isso aí hoje já está bem, praticamente um terço disso, né? Sim. Então, barateou e popularizou. Né? Que maravilha. Isso é bom, que permite acesso a mais pessoas à tecnologia. E também qualidade, né, doutor? Mais precisão. Isso. Entendi. Doutor Bruno, olha, não vou deixar também de finalizar esse bate-papo. O doutor esteve em um seminário, um congresso há poucos dias. O Congresso Brasileiro de Oncologia. Sim, eu vi suas fotos, acompanhei no seu Instagram lá, eu falei, e as novidades, doutor? Olha, surgiu algumas novidades no contexto do câncer de próstata, né? Surgiram algumas novidades, igual eu falei, do terapia tríplice agora. Sim. Mas é para tumores mais avançados, né? A gente nem gosta de que as pessoas vão procurar o urologista, o oncologista só quando está tendo sintomas, tem que procurar antes de ter sintomas mesmo, porque a gente faz o diagnóstico antes e o tumor não fica avançado e não precisa dessas novidades que a gente aprendeu lá. E foi já aprovado aqui no Brasil, já está tendo amplo acesso, sem problema nenhum. Então, essa questão dos congressos em oncologia clínica, eles abordam na parte de câncer de próstata mais o doente com a doença já avançada. Entendi. Entendeu? Não é o nosso objetivo, não né, é o doutor? objetivo. É prevenção, né? Exatamente. Mas o interessante, falando de próstata em termos de incidência, viver ou morrer pelo câncer. O câncer de próstata ele é muito incidente, né? É o primeiro no homem, tirando a parte de pele, né? Que tem muita exposição de sol. Então, assim, é o primeiro mais incidente no homem. Mas ele não é o primeiro em causar a morte no homem, porque você tem armas para conseguir combater esse tumor, curar, ou se você não curar, aí que entra essa história do congresso, das atualizações, você consegue levar essa doença de forma crônica, sem causar a morte do paciente. Isso é muito então você dizer. tem um câncer com alta incidência, mas a mortalidade ele tem outros que têm uma menor incidência, mas tem uma gravidade maior em termos de mortalidade. Sim. Doutor, sintomas, doutor Carlos, ele falou sobre sintomas. Existe algum sinal de alerta que é importante? Nenhum. É silenciosa também? O câncer de próstata, ele ocorre mais na periferia da próstata. E a uretra, na verdade, é um canal que tem no meio da próstata, né? É onde passa a urina também, onde se juntam as secreções que compõem o esperma. Então, ela é central. O câncer de próstata, ele não tem um efeito compressivo sobre a uretra na fase inicial. Ele não dói, não atrapalha a evacuação. Ele é extremamente assintomático. O que a gente tem de sintomas na idade do rastreamento são os sintomas relacionados com a hiperplasia benigna, que é o crescimento benigno da próstata, que ocorre mais numa zona central da próstata, em volta da uretra. Então começa a atrapalhar, diminui a força do jato urinário, acorda mais à noite para urinar. São sintomas do envelhecimento masculino, né? Que acontece sempre. Que acontece é natural, mas o câncer mesmo não tem. Mas eu ia até falar sobre o Bruno, que uma observação assim, eu tenho alguns pacientes que têm
15, 20 anos de câncer de próstata não curado. Olha só. E eu falo assim, você está surfando nas novas tecnologias da oncologia clínica, porque a hora que perde o controle saem novas drogas, né? E isso aí prolonga a vida, bem, paciente bem, né? Que Doutor, vão... é um acompanhamento. É mais com eles do que comigo. É mais com o doutor Bruno, no caso, um oncologista clínico. Sim, é o caso com esses pacientes que ficam tem a doença avançada. Vão longe, a doença assim. Só que alguns casos não respondem, tem muito sofrimento e qualidade de vida ruim. Então a gente não quer, como o Bruno frisa aí, nós não queremos que chegue aí. Que tem que chegar a encontrar precocemente e curar. A chance de cura chega a 90% em tumor localizado na próstata, né? Na fase inicial. É muito alto. É alta, com cirurgia, com radioterapia. E isso aí é um alento, né? Se você procurar e encontrar, tá na fase inicial, está na faixa de cura, né? Sim, e quanto antes, melhor qualidade de vida, né, doutor? Sim, para poder ter várias opções de decidir qual é a melhor Escolher opção. o tratamento, né? Maravilhoso, gente. Olha, que bate-papo sensacional, alto nível. Doutor Carlos, quero te agradecer muito pela primeira vez aqui no nosso programa, trazendo, nos prestigiando. Muito obrigada pelo seu tempo e por trazer informação de qualidade aqui pra gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado você, a sua equipe, e ao Bruno também pelo bate-papo, o Bruno já é meu amigo faz tempo, né? Porque é uma obrigação da urologia, da oncologia, essa conscientização de prevenção do câncer de próstata, né? Então nós temos que estar conscientes disso. E vocês ajudam a gente a conscientizar a sociedade. É o nosso trabalho aqui né? também, o nosso propósito. Muito Exatamente. Obrigada. E volte sempre, viu, doutor? Sempre às ordens. Obrigado pelo convite. Dr. Bruno Ehringer, já falei aqui no início da entrevista, já é da casa, sempre está aqui compartilhando o seu tempo, trazendo informação. Te agradeço muito por mais essa participação. De verdade, sua presença sempre engrandece nosso programa, viu, doutor? Obrigado, eu que agradeço. Prometo trazer o Dr. Buré de novo. Aê! Vamos falar sobre todo mundo. Câncer de rim, câncer de bexiga. Câncer Olha de rim, que vocês têm maravilha! novidades boas aí. Novidades boas. Novidades boas. Já vou aproveitar a oportunidade, doutor, que já vamos marcar essa data. Não, vamos esperar, dizem que vai ter uma reforma aqui, Casa Nova, em 2023. É verdade, o Elger, você vem de cara nova, mas com o mesmo propósito de trazer informação com credibilidade e assim transformar a vida das pessoas. Doutor Carlos, mais uma vez, muito obrigada. Doutor Bruno, obrigado muito vocês. obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigado. E o Elgue, você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube e reveja este programa que já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.